A gente continua conversando sobre o combate à corrupção no Brasil, sobre a Operação Lava Jato. Eu quero saber do professor Modesto Carvalhosa se ele concorda com a opinião do professor Erival Oliveira sobre essas supostas conversas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores que foram interceptadas por hackers. Essas mensagens, elas têm algum valor jurídico ou valor jurídico nulo? Eu concordo inteiramente com o professor Erivaldo Oliveira, que brilhantemente já explicou a questão, que se trata de provas, vamos dizer, elementos, não provas, elementos criminosamente obtidos através de hackers, como ele muito bem enfatizou, e que não podem ser utilizados absolutamente num processo que foi objetivamente muito bem lançado pelo juiz Moro, muito bem fundamentado, muito bem confirmado pelos tribunais regionais e superior, o STJ e a quarta região do Tribunal Regional Federal, e, portanto, não há nenhuma razão de aceitar essa prova criminosa. E como o professor Erivaldo falou, quer dizer, eles podem ter mexido nisso completamente, tirar o sim para o não, tirar uma vírgula, colocar fora de contexto, quer dizer, colocar que se fosse uma atribuição ao assunto do Lula, mas não era do Lula, enfim, usar isso, manejar como quiser, como todo criminoso, todo falsário usa. O falsário não pega o instrumento do crime para simplesmente levá-lo, ele vai manipular o instrumento do crime. Portanto, são conversas absolutamente manipuladas como presunção absoluta. Portanto, não há nenhuma razão de se admitir isto. O ministro Lewandowski, ao admitir uma prova criminosa dessa, elementos criminosos desses para se juntar aos autos, demonstra a parcialidade desse ministro Lewandowski, que é um militante petista absolutamente explícito. Quer dizer, ele quer livrar o Lula de qualquer maneira e usa uma coisa dessa que mancha, inclusive, o nome do Supremo Tribunal Federal. É uma pena. Amanda. Eu queria continuar nesse assunto, que eu acho muito importante para os dois professores, professor Erival e professor Modesto. Será que a gente não poderia falar a mesma coisa que o senhor falou do ministro Lewandowski em relação ao Lula, querer livrá-lo e tal, querer livrar o PT? Será que a gente não pode falar a mesma coisa do Moro em relação ao Lula, essa ânsia de condenar? Quer dizer, nas mensagens, os dois, tanto o Moro quanto o Dallagnol, eles dizem não reconhecer a autenticidade dos diálogos, das mensagens, mas em nenhum momento eles apontam isso é mentira. Eu nunca disse isso. E há vários relatos ali na troca de mensagens em que o Moro age como coordenador, como gestor da força-tarefa, né? Talvez sejam conversas que passam ali do nível, do limite do aceitável. Eu acho que aqui não se trata de discutir o mérito das provas ou das evidências. A gente sabe que há fartas, provas e evidências. Acho que se trata de discutir o devido processo legal, né? Quer dizer, você tem um juiz que deveria ser equidistante das partes, você tem um juiz que age ali em conluio com o Ministério Público Federal o tempo todo, né? Quando ele antecipa... Só um minutinho, peraí. A premissa é que a prova é falsa. Sim, mas existe uma interpretação que você consegue usar essas provas, como a gente conversava aqui antes de entrar no ar com o professor Erival, para absolver o réu. Você não pode usar para condenar, por exemplo, o ex-juiz Sérgio Moro, mas você pode usar essas provas em benefício do réu. Então, a minha provocação aqui para os dois professores, quando você tem o Moro ali antecipando decisão, né, sobre levantar sigilo dos autos, aconselhando sobre como requerer, como proceder com as provas, no caso lá dos sistemas do Odebrecht, você tem aqui, quando o Moro reclama do Ministério Público por ter apelado, sugere troca de quem faz audiência, quer dizer, tem minúcias ali nas mensagens o tempo inteiro. Isso não compromete, não corrompe o devido processo legal? É a pergunta que eu faço aqui para os dois professores. Professor Modesto primeiro, depois professor Erival. Por favor, professor Modesto. Não, é como o professor Erivaldo Oliveira já falou. Quer dizer, são elementos criminosos que foram levantados e eventualmente manipulados ou não, eles não podem ser levados em consideração. Se foram criminosamente levantados, inclusive esses hackers foram presos, estão sendo processados, provavelmente serão condenados, porque são criminosos. Então você pega alguém que vai lá e pega uma carta qualquer que você manipula, tu coloca nas redes sociais uma carta manipulada,
Quer dizer, aí no caso é uma carta, que é uma correspondência, quer dizer, isso é nulo, você não pode levar em consideração um elemento nulo, uma falsa prova nula nos autos. Como disse o professor Evaldo, quer dizer, a objetividade da sentença e a consistência da sentença do juiz Moro, nesse caso do Lula, como os demais, absolutamente não tem nada a ver com isso. E como o próprio professor Evaldo, eu estou aqui só para... Não precisava estar nessa mesa. O professor Evaldo já respondeu tudo. Quer dizer, a confirmação desses processos pelos tribunais, tá certo? Demonstra que absolutamente não existe nenhuma coisa. E, ademais, como ele também falou, a conversa, eu sou um advogado, tenho 60 anos de fórum. Eu, a vida inteira, vi juiz conversar com o promotor, trocar ideias com o promotor, trocar informações com o promotor. O promotor é realmente um dos elementos que integra o aparato da justiça no país, conforme a Constituição. A mesma coisa o promotor com os delegados, tá certo? Eles são agentes públicos a favor da promoção da justiça no país. Portanto, dizer a mesma coisa para dizer, então vamos pegar o Lewandowski, as ligações que ele tem com o PT, tá certo? Ou aquele Toffoli também, ligações que ele tem com o PT, ou então o Gilmar Mendes, né, ir ao palácio lá do presidente Temer, frequentar altas madrugadas do palácio. Quer dizer, isso não tem nada a ver com os autos. Os autos são absolutamente consistentes dentro da coisa, mas que levar em consideração essas pseudoprovas é um absurdo e está dentro do esquema de eliminação de qualquer instrumento que possa tirar o sossego dos corruptos no Brasil doravante.